Olá, nós iremos agora iniciar mais uma videoaula da disciplina de fertilidade do solo, abordando dois temas muito importantes para a disciplina. Um se refere aos critérios de essencialidade dos elementos químicos aos vegetais e o outro às leis da fertilidade do solo. Com relação aos critérios de essencialidade, nós já estudamos uma vasta lista constituída por elementos essenciais que também podem ser chamados de nutrientes. Nós observamos que nem todos os elementos químicos que estão presentes na natureza fazem parte dessa lista. Nós agrupamos os elementos em macronutrientes e micronutrientes e observamos também a existência de uma lista de elementos chamados de benéficos, como, por exemplo, o silício e o cobalto. Por que existe essa distinção? Naquele grupo de macro e micronutrientes, aquela lista com 14 elementos é constituída por elementos químicos chamados de nutrientes, porque eles atendem a este critério de essencialidade. Basicamente, são dois critérios. O critério direto, aonde o mineral atua em reações ou pode fazer parte da composição química de moléculas, e nós temos os exemplos aqui do nitrogênio, que é um elemento que compõe as macromoléculas proteicas, moléculas grandes que apresentam um papel preponderante no metabolismo vegetal. Dentre eles, nós destacamos, por exemplo, a ação enzimática que as proteínas conseguem desencadear no metabolismo, o fósforo como um carreador de energia através da molécula de trifosfato de adenosina e o magnésio presente nas moléculas de clorofila. Este elemento, então, contribui para que processos como a transformação da energia radiante em energia química possam acontecer. No critério indireto, nós temos que a ausência do elemento não completa o ciclo de vida do vegetal. As plantas conseguem até se desenvolver, mas elas não irão atingir o seu crescimento, desenvolvimento, a reprodução e a produção num patamar ótimo. A depender do elemento, isso é mais marcante em função das características que o nutriente apresenta nessas etapas de crescimento das plantas, de crescimento, desenvolvimento, reprodução e produção. O elemento ele é insubstituível, falando ainda do critério indireto. O que significa isso? Que eu não posso alterar a recomendação de uma dose de adubação para um elemento tentando ajustar a falta de um elemento na nutrição. Ou seja, se eu preciso aplicar 200 kg por hectare de nitrogênio em uma lavoura, por exemplo, e eu não conseguir atender esta adubação pela falta do fertilizante na cidade, por exemplo, não adianta eu aumentar as doses de qualquer outro fertilizante. Se a recomendação fosse de 100 kg para o P2O5, não adianta eu dobrar a dose do P2O5 para suprir essa necessidade de aplicação com fertilizante nitrogenado que eu não realizei. Ok? Então, basicamente é isso aí. São dois critérios, o critério direto e o critério indireto. Os elementos químicos que atendem esses critérios ditos de essencialidade compõem, então, aquela lista de nutrientes. É muito importante a gente dizer que não é apenas a presença do elemento químico no tecido vegetal que garante o seu ingresso nessa lista de elementos ditos essenciais. Então, a presença de um elemento no tecido da planta não indica necessariamente que ele exerce uma função essencial no seu metabolismo. Leis da fertilidade do solo. Uma das leis da fertilidade do solo mais importante é a lei da restituição. O que significa restituir?
Restituir significa fazer com que seja retornado, enviar de volta, efetuar reparos. Logo, é indispensável, de acordo com Voisin 1973, que, para manter a fertilidade do solo, é necessário realizar a restituição, não só dos nutrientes exportados pelas colheitas, mas também daqueles perdidos do solo. O solo, ou melhor, os nutrientes, apresentam uma dinâmica no solo que pode fazer com que eles sejam absorvidos pelas plantas, com que eles se movimentem em profundidade e, a depender do elemento, eles podem até se perder para a atmosfera. Numa aula anterior, eu mostrei para vocês, na determinação da extração de nutrientes pelas culturas, a diferença entre dois termos, extração e exportação. Então eu tenho um exemplo aqui, da extração e exportação de nutrientes em diferentes cultivares de cana-de-açúcar. Na coluna do meio, onde nós temos a extração em quilogramas por hectare de nitrogênio, nós podemos observar valores que são retirados da cultura durante um determinado período. Então, a primeira variedade de cana retira do solo 153,1 kg por hectare de nitrogênio. Considerando que da propriedade são retirados apenas os colmos da cana para o seu processamento, né, a obtenção de açúcar, de energia, de derivados aí do seu bagaço, né, muito empregado na nutrição animal, por exemplo. E essa exportação, ela se refere apenas a este produto, digamos assim, comercial da espécie em questão. Então, é muito importante nós observarmos que, apesar de ficar no campo os resíduos da cana-de-açúcar, principalmente por se tratar de uma cultura semiperene, né, esses resíduos são compostos por palha, as raízes, né, que morreram cedendo lugar a outras raízes, é muito importante nós observarmos que essa contribuição, essa ciclagem de nutrientes é pequena e que se nós apenas retirarmos os colmos, o produto principal dessa espécie, sem repor, nós provavelmente iremos diminuir a fertilidade do solo desta área, sobre essas circunstâncias. Então, a restituição implica em você reconhecer que existe, além da extração, a exportação de elementos através dos produtos agrícolas obtidos nas diversas lavouras e que é necessário você repor, você fazer retornar, você enviar de volta os nutrientes que foram então exportados. Uma outra lei da fertilidade muito importante e muito discutida é a lei do mínimo de Justus von Liebig, descrita aí em 1843. Ela não se trata de uma lei em si, né? Se trata de uma proposição. E ela diz o quê? Que a produção da planta é limitada pelo nutriente em menor disponibilidade no solo, mesmo que todos os outros elementos estejam disponíveis em quantidades adequadas. A baixa quantidade de nutriente no solo reduz a ação de outros elementos essenciais, com efeito direto na produção. Então, a lei do mínimo, ela mostra para a gente que, se você realizar um planejamento de um programa de adubação e deixar de fora um elemento essencial, um nutriente, cujas quantidades no solo são mínimas, são baixas para uma produção satisfatória, mesmo que você equilibre todos os outros nutrientes, o resultado final na colheita desta cultura não vai ser um resultado satisfatório. A planta pode até crescer, fazer o seu desenvolvimento, né, passar por todos os estádios de desenvolvimento, mas o rendimento final dessa cultura vai ser
limitado por este elemento que tiver ausente na adubação e com uma quantidade insatisfatória no solo. Essa é a lei do mínimo. Como já vimos em exemplos anteriores, essa lei também estabelece uma relação entre a quantidade de um nutriente, que pode ser o fator limitante da produção, e o que é produzido. Essa relação é definida pela equação y é igual a A mais bx, onde y é a produção obtida em uma quantidade qualquer de x, que pode ser o fator limitante da produção, ou seja, o nutriente. A equivale à produção de y sem adição de x. E B seria o coeficiente angular da reta, que pode influenciar mais ou menos na produção. Nós temos aqui um exemplo hipotético que faz uma relação entre as doses de um nutriente qualquer e a produção de uma cultura. Se nós considerarmos que essa cultura pode ser representada por duas variedades, de uma espécie qualquer, vamos supor de arroz, nós temos a variedade A nos quadradinhos vermelhos e a variedade B nos losangos azuis. Nós podemos observar que a variedade A de arroz ela apresenta uma resposta maior em produção em relação à variedade B de arroz. Essa produção é diferente porque a reta do arroz A está acima da reta do arroz B. E nós temos uma característica muito importante entre as duas equações, que são os seus coeficientes angulares. No arroz A, este coeficiente é de 4,6. E no arroz B, o coeficiente é de 2,28. O que significa dizer isso? Que o arroz A, para cada incremento de 1 kg ou de uma unidade na dose de nutriente, nós podemos esperar um aumento de 4,6 unidades na produção. No arroz B, cujo coeficiente angular é menor, nós podemos esperar que, para cada aumento de uma unidade na dose de nutriente, nós teremos uma elevação de 2,28 unidades na produção. Uma coisa muito interessante da lei do mínimo, segundo essa interpretação quantitativa dela, é que, do ponto de vista quantitativo, a relação entre a adubação e a produção tem esse caráter linear que nós podemos observar na porção A da figura à esquerda. A partir de um momento, mesmo com aumentos na adubação, mesmo com aumentos na fertilização com nitrogênio, por exemplo, a resposta em produção tende a ser constante. Nós iremos ver posteriormente por que isso acontece. Ainda fazendo uma interpretação quantitativa da lei do mínimo, nós podemos observar aqui uma relação entre nutrientes aplicados e a produção. Segundo essa interpretação quantitativa da lei de Liebig, a resposta de uma planta adubação é linear somente até um ponto, onde se alcança um platô, como resultado da quantidade inadequada de outro fator limitante, nesse caso o nutriente. Então, se nós aplicarmos o fósforo, nós podemos observar o crescimento linear na produção em função da aplicação deste elemento. Porém, se nós continuarmos aplicando o fósforo sem aplicar outros nutrientes, a resposta a este elemento isolado, ela se torna uma constante na variável produção. Agora, se eu adicionar junto ao fósforo o potássio, eu consigo observar uma continuidade na produção de uma cultura qualquer. Porém, se eu fornecer somente esses dois elementos,
esta produção, este crescimento linear, também é interrompido, dando origem novamente a este platô. Continuando adicionando mais elementos na adubação, com nitrogênio associado ao fósforo e o potássio que eu já vi aplicando, nós iremos continuar ainda a produção desta cultura hipotética, até um determinado ponto, onde o fator limitante não é mais o nitrogênio, o fósforo e o potássio, mas sim um outro nutriente ou fator externo qualquer, como luz, a concentração de hidrogênios livres na solução do solo, né? O seu pH, tá? Então isso é uma interpretação quantitativa da lei de Justus von Liebig, lei do mínimo. Então, como nós falamos anteriormente, essa lei, né, essa proposição diz que a produção da planta é limitada pelo nutriente em menor disponibilidade no solo, mesmo que todos os outros estejam disponíveis em quantidades adequadas. É muito comum nós observarmos por aí esta figura para representar a lei do mínimo. Então, nós podemos observar que a produção aí desta cultura é limitada pelo nutriente que estiver em menor quantidade. No exemplo aí, ó, a ripinha do barril, que é composta por nitrogênio, está limitando a produção desta espécie em questão. Se nós mudarmos essa ripinha do nitrogênio, a próxima ripinha limitante representa o elemento potássio. Então, o potássio seria o nutriente que limitaria a produção desta cultura. Então, esta é a lei do mínimo, uma das leis mais conhecidas aí dentro da fertilidade do solo. Além dos incrementos decrescentes de Michelin, também é uma das leis bastante difundidas na fertilidade do solo e bastante conhecida entre os estudiosos do assunto. Nós podemos observar que a produção σy é proporcional ao aumento nas doses do nutriente σx e também proporcional à diferença entre a produção máxima possível em A e a produção obtida em Y. Assim, quanto mais distante Y estiver de A, maiores serão as respostas com a aplicação do adubo. Por outro lado, quando Y está próximo de A, ou seja, da máxima produção esperada com resposta daquele nutriente, menores serão as respostas com a adubação. Se Y tende para A, o σy tende para zero. Aqui, nós podemos observar de forma mais aplicada esta relação existente entre o aumento de produção e a adubação de um fertilizante qualquer. Como exemplo, nós temos o nitrogênio. E os efeitos dessa relação nesta lei dos incrementos decrescentes. Nós podemos observar que a primeira dose é importante para o crescimento da produção, para ganho de produção. Com doses sucessivas, os ganhos são menores, os incrementos são menores. Nós podemos observar que à medida em que eu realizo o aumento das doses de nitrogênio, no exemplo, saindo de 0 para 10, eu tenho um incremento de produção de 144 kg por hectare. Se eu dobrar esta dose de nitrogênio, ou seja, de 10 para 20 kg por hectare de nitrogênio, era de se esperar, num primeiro momento, que a produção dobrasse, saindo de 144 kg por hectare de produção e indo para 288 kg por hectare. Mas nós não observamos isso. O que nós observamos é que quando nós incrementamos 10 kg por hectare de nitrogênio, ou seja, saímos de 10 kg para 20 kg por hectare do elemento em questão, a produção ela foi resultante
de um incremento de apenas 98 kg por hectare. Aumentando mais 10 kg na adubação nitrogenada, saindo de 0 a 30 kg por hectare do elemento em questão, o incremento de produção é menor ainda, passando de 98 kg por hectare de produção para 67 kg por hectare de incremento na produção. Nós podemos observar um aumento na produção, mas nós podemos observar uma redução à medida em que eu aumento a adubação nitrogenada no incremento, no ganho de produção. Os gastos com o fertilizante nitrogenado aumentam de forma linear e as respostas com a produção não apresentam este comportamento, não são lineares. Assim, a melhor relação custo-benefício não está na máxima produtividade. Veremos agora a lei da interação. Existem interações entre os elementos, tanto no solo quanto na planta. Basicamente, essas interações podem ser benéficas ou não. O sinergismo é uma interação onde um elemento potencializa a sua disponibilidade ou absorção pela planta no solo. O antagonismo é o oposto disso, ou seja, a presença de um determinado elemento, seja no solo ou na planta, diminui a disponibilidade de um outro elemento. Como exemplo, nós temos aqui o resultado de um dado de produção de capim Tanzânia submetida à correção superficial ou incorporado com calcário, estudando-se 3 saturações por bases do solo, 40%, 60% e 80%. À medida em que essas saturações por base aumentam, nós aumentamos a dose do material corretivo. E o calcário, como nós veremos na aula de correção do solo, é um carbonato constituído, dentre outras coisas, de cálcio e magnésio. Então, se eu aumento a saturação por bases do solo, de 40 para 60 e para 80, eu aumento a quantidade de cálcio que eu aplico no solo através desta prática, a correção. Nós podemos notar nas colunas azuis um comportamento diferente para a produção de matéria seca deste capim, o capim Tanzânia. Quando a saturação por bases do solo foi de 40%, a primeira barra azul, nós tivemos uma produção de 1.774 kg por hectare de matéria seca desta espécie. Quando a saturação por bases do solo foi resultante de uma aplicação de calcário maior e com alvo em 60%, a produção de matéria seca do capim Tanzânia, nós podemos observar aí na coluna do meio, foi de 1.947,62 kg por hectare de matéria seca. E por fim, no último tratamento, com a saturação por base do solo a 80%, ou seja, a maior dose de calcário aplicada, nós tivemos uma redução na produção de matéria seca, com um resultado final de 1.869,8 kg por hectare de matéria seca. Esta linha vermelha representa a concentração de potássio na matéria seca do tecido vegetal desta espécie. Então, nós podemos observar que houve uma redução na concentração de potássio resultante do aumento da aplicação de calcário. O que isso indica? Que houve um antagonismo entre os dois elementos em questão, entre cálcio e o potássio. Esse antagonismo ele resulta de uma disputa por um sítio que transporta os elementos para o interior da célula vegetal, que nós chamamos de inibição competitiva. Se nós observarmos os teores de cálcio,
Esses valores confirmam esta teoria. Nós podemos notar que houve um aumento na concentração de cálcio no solo, na quantidade de cálcio no solo, decorrente do aumento da aplicação do produto que contém este elemento, no caso, calcário. O que pode, então, ter contribuído com essa redução do teor de potássio na matéria seca do capim Tanzânia, principalmente bem notada aí nos tratamentos de 60% e 80%. Houve uma redução na concentração do teor de potássio, podemos comparar a produção de matéria seca, né, para excluir o efeito de diluição do elemento na matéria seca. A quinta e última lei que nós iremos estudar é a lei do máximo. Essa lei diz que o excesso de um nutriente no solo reduz a eficácia de outros e, por conseguinte, pode diminuir o rendimento das colheitas. A adubação ela é equilibrada e ela é obtida a partir de resultados experimentais que evidenciam que o excesso de um nutriente pode inibir a absorção de um outro elemento qualquer, como nós falamos anteriormente. Então, existem respostas, padrões de respostas com limites máximos para a aplicação de um nutriente qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui o resultado de uma pesquisa onde nós avaliamos a produção de matéria seca de um capim, do capim gigs, submetido à correção do solo e a doses de fósforo. Nós podemos notar aqui duas respostas. Na primeira resposta, eu tenho uma produção de matéria seca dessa espécie quando o solo foi corrigido e submetido a doses crescentes de fósforo, de 100, 200, 400 e 800 miligramas por litro de solo. Nós podemos observar que esta foi a maior produção da espécie em comparação àquela obtida quando nós não fizemos a correção do solo. Apesar de estarmos falando da lei do máximo, é importante nós observarmos aqui também uma aplicação da lei da interação. A maior resposta à produção de matéria seca do capim gigs aconteceu quando nós aumentamos a dose de fósforo até um limite, na presença de um material corretivo, o calcário, mostrando que além da correção do solo, que pode aumentar a disponibilidade do fósforo, a composição do calcário, que é dotado de cálcio, também interfere no resultado da produção da matéria seca do capim, mostrando então a interação entre dois elementos, fósforo e cálcio. Podemos, voltando ao assunto da lei do máximo, que existe uma máxima produção de matéria seca nos dois tratamentos, tanto na curva onde o solo foi corrigido, quanto na curva onde o solo não foi corrigido, na linha tracejada e na linha contínua. O que significa isso? Que este capim responde até uma dose intermediária entre 400 e 800 miligramas por decímetro cúbico de P. Esse ponto de máxima seria, então, o limite da adubação fosfatada para essa espécie. Não a dose recomendada, mas a dose onde o máximo rendimento da cultura aconteceria. Nós podemos, então, identificar qual é esta dose responsável pela máxima resposta e qual é a sua produção de matéria seca correspondente. Podemos notar aqui, que no tratamento testemunha, ou seja, onde não houve aplicação de calcário, somente as aplicações de fósforo, esse rendimento foi menor.
em relação ao tratamento com calcário. Eu trago para vocês um outro exemplo de um trabalho que nós conduzimos, onde nós avaliamos a concentração de magnésio na matéria seca de 3 capins pertencentes ao gênero Cynodon: o Kush Cross, o Tifton 85 e o Tifton 68. Nós podemos notar aqui, que houve um incremento no teor de magnésio, com aumentos na adubação fosfatada, onde nós tínhamos um tratamento testemunha, ou seja, nada de fósforo, um tratamento com 600 kg por hectare de P2O5, um tratamento com 120 kg por hectare de P2O5 e um tratamento de 240 kg por hectare de P2O5. O ensaio anterior era um ensaio em casa de vegetação. Este ensaio foi um ensaio que nós conduzimos em campo. Então, nós podemos observar que até próximo da dose de 120 kg por hectare de P2O5, o teor de magnésio foi próximo de máximo, foi próximo do máximo. E a relação existente entre a adubação fosfatada e a concentração do elemento que nós estamos estudando é descrita por essa equação. Notem que não é mais uma equação linear, que explique um comportamento linear dos meus dados, como nós vimos anteriormente. Nós temos agora um comportamento polinomial de segunda ordem, ou quadrático. Então, nós ajustamos aqui para explicar essa relação entre as doses do fertilizante fosfatado e a concentração de magnésio na matéria seca desses 3 capins, uma equação quadrática. Essa equação mostra para a gente que a concentração aumenta, a concentração de magnésio aumenta até certo ponto. A partir de então, ela começa a diminuir. E isso resulta desse antagonismo que existe entre os elementos químicos no solo e na planta. Então, o excesso de um nutriente pode inibir a absorção de outros ou afetar o metabolismo de um determinado elemento no tecido vegetal. Então, existem limites para a recomendação de doses de fertilizantes. Nós precisamos atentar para o mínimo a ser aplicado e para o máximo também. Então, essa relação das doses do fertilizante com o teor do elemento magnésio é descrita por esta equação. Y é igual a 2,01 mais 0,0051x menos 0,000014x ao quadrado. Para determinar o ponto de máxima produção correspondente a uma dose de fósforo, eu posso derivar essa equação desta maneira. Y 2,01 vira um 0, x vira 1, e este 2, que está elevando o x ao quadrado, vem aqui para frente multiplicando o c da equação. Então, a equação quadrática ela é descrita por uma equação onde y é igual a a mais bx mais ou menos cx ao quadrado. Sendo assim, eu tenho 0 é igual a 0 mais 0,0051 vezes 1 do x menos o 2 que estava elevando o x ao quadrado multiplicando o c da equação. Este valor passa para lá com sinal negativo. E a equação fica menos 0,0051 é igual a menos 0,000028x. Isolando o x, o c da equação passa para lá dividindo.
nós teremos então que menos 0,0051 dividido por menos 0,000028 é igual a x. Logo, x é igual a 182,142 kg por hectare de P2O5. Este é o valor aqui no eixo das abscissas, que corresponde à máxima quantidade ou máximo teor de magnésio na massa seca do capim Tanzânia. Perdão, dos capins Coast Cross, Tifton 85 e Tifton 68. E qual seria esse teor máximo do elemento de magnésio? Para nós descobrirmos agora, basta substituirmos na equação o valor que nós encontramos após a derivada da primeira equação no x da equação. Então, y vai ser igual a 2,01 mais 0,0051, que multiplica o x, que é 182,142 kg por hectare de P2O5, menos 0,000014, que multiplica o x. Resolvendo, nós temos este resultado, y é igual a 2,01 mais 0,9289242 menos 0,464459914296. Resolvendo isso, nós temos uma extração de magnésio, ou seja, um Y de 2,47 gramas de magnésio por quilograma de matéria seca, que equivale a 0,2% de magnésio na matéria seca.